Queridos, quero que você abra a palavra comigo aqui no livro de Lucas, no capítulo 18. Eu queria que você prestasse muita atenção. Ontem nós tivemos uma abençoada reunião do grupo Família. Ouvimos os homens, cada um separado da esposa e dos filhos, ouvimos as esposas e ouvimos os filhos. E hoje Deus me leva a uma visão da Páscoa, ligada a tudo isso que eu nunca enfatizei, mas eu creio que Deus vai falar conosco de uma forma maravilhosa. Então, Lucas 18, a partir do 31. Eu estou muito feliz de recebê-los e vê-los aqui hoje, viu? Deus abençoe. Espero que não seja só hoje, né? Deus vai me ouvir. Lucas 18, de 31 a 34. Tomando consigo os 12, diga assim, os 12. Disse-lhes: eis que subimos a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que pelos profetas foi escrito. Pois há de ser entregue às gentes, e escarnecido, injuriado e cuspido. E havendo-o açoitado, o matarão. E ao terceiro dia ressuscitará. E eles, quem? Os 12, nada disto entendiam. E esta palavra lhes era encoberta, não percebendo o que se lhes dizia. Vamos a João 12, verso de número 16. Vamos falar novamente dos 12. Os seus discípulos, porém, não entenderam isto no princípio. Mas quando Jesus foi glorificado, então se lembraram de que isto estava escrito dele e que isto lhe fizeram. Senhor, fale conosco. Ilumina os olhos do nosso entendimento. E que hoje haja no nosso interior a concretização dos teus propósitos. Nos ajude a entender o que tu queres nos mostrar. Nos ajude a compreender o que tu queres nos falar. Não permita sairmos do teu santuário ignorantes da tua palavra. Não, Senhor. Eu clamei-te e clamo novamente. Nos ajude a compreender, em nome de Jesus Cristo. Amém. Podemos assentar. Irmãos, esta palavra que lemos, Jesus falou 3 dias antes da sua morte e 6 dias antes da Páscoa. Parem para pensar o momento. O Senhor traz para os seus discípulos, os 12, 3 dias antes da sua morte, 6 dias antes da Páscoa, e o impressionante é que nós lemos que eles não entenderam. Viveram com o Senhor muito tempo. Viram o Senhor falar muitas coisas.
O Senhor, quando você lê no Evangelho de João, no capítulo 13, do 13 até o 17, você vê o Senhor instruindo esses homens, lavando-lhe os pés. Você vê o Senhor dizendo a eles: eu sou a videira verdadeira. Lá o Senhor está dizendo a eles, João 14, não turbe o vosso coração. Credes em Deus e crede também em mim. Porque na casa do meu Pai há muitas moradas, se assim não fosse, eu vou-lo teria dito, eu vou preparar-vos lugar. Tudo isso o Senhor trazendo a eles, e a Bíblia diz que eles não entenderam. Por que não entenderam? As expectativas que temos da nossa vida e da nossa caminhada sufocam a realidade do que vai acontecer. Muitas vezes eu sonho e projeto para a minha vida coisas tão miraculosas, segundo o que eu desejo. Eu tenho sonhos, irmãos. Eu tenho desejos assim como você. E nós muitas vezes sonhamos, imaginamos, criamos projetos para a nossa caminhada, mas para Deus a realidade é outra. Você vê esses homens tendo uma visão do Senhor. Qual a visão que eles tinham há 3 dias da morte dele? A visão deles era: nós estamos diante do general que vai dominar o mundo, vai dominar a terra. Nós estamos diante daquele que vai ser o imperador. Nós estamos diante daquele que vai ter domínio sobre as nações. Esta era a expectativa, o sonho deles, dos 12. Eles olhavam para Cristo como o grande libertador. Aquele que iria dar descanso a eles, colocando-os ao lado do Senhor como os privilegiados. Nós estamos ao lado do que comanda. Essa era a expectativa deles. No entanto, a realidade do Senhor era, Ele estava dizendo: vocês estão ao lado de quem vai morrer, de quem vai ser crucificado, de quem vai ser injuriado, de quem vai ser açoitado. Vocês estão diante daquele que os homens realizarão com ele aquilo que eles desejaram, que é a morte. Ora, o confronto das duas expectativas e realidade é totalmente oposto. A realidade diante de um sonho é totalmente diferente. E o que me impressiona é que esses homens estavam há 3 dias de perder o mestre. E não entendiam nada do que ele tinha falado. Não compreenderam. Tanto que foi um balde de água fria em cima deles. Eles que olhavam o mestre como um grande líder, eles agora estão ouvindo o mestre dizer: vocês estão enganados. Eu não vim para reinar na terra, eu vim para morrer, para salvar as vidas. E eles não entenderam isso. A realidade para eles foi confrontadora. E os deixou chocados. Imagine ter um líder em que eu espero nele toda a valentia, a vitória, o exponencial de um reinado, de um império, de comando. E agora os homens vão fazer o que querem com o meu líder. Ora, Pedro chegou no momento que ele falou: não vão fazer isso contigo, não. Ninguém vai te tocar. Nós, quando olhamos para essa atitude de Pedro, achamos que Pedro estava tendo uma compaixão muito grande do Senhor, mas na realidade ele não estava querendo perder a sua expectativa de um líder, de um rei, de um Senhor que comandaria tudo.
Ora, Senhor, Tu não vai nos deixar com as nossas expectativas frustradas. Eu não vou permitir, não, porque aquilo que nós temos de expectativa sobre o nosso Messias é de um libertador, é de um guerreiro vencedor. Ninguém vai te tocar. E o Senhor vira e diz assim: arreda-te de mim, Satanás, porque tu só compreendes as coisas dos homens. Quando eu olho para isto e vejo o Senhor Jesus se manifestando isto próximo à Páscoa, eu também pergunto: e nós? Será que nós estamos compreendendo tudo o que aconteceu dentro da palavra e dos evangelhos? Notem uma coisa: a Páscoa, ela tem as suas particularidades, e hoje eu quero falar de uma. Mas para falar, eu quero ler aqui no livro de Êxodo, capítulo 12. E nós vamos aprender uma coisa tremenda aqui. Não aprender, talvez não nos atentamos para isso. O anjo da morte, ele não ia e não vai passar pela igreja. O anjo da morte vai passar pelas casas, pelos lares e pelas famílias. Vamos ver? Êxodo 12. Falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: este mesmo mês vos será princípio dos meses, este vos será primeiro dos meses do ano. E vai começar tudo novo, um novo marco, uma nova esperança, uma nova expectativa, algo novo. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, tome um só com seu vizinho perto da sua casa, próximo da sua casa, junto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro será sem mácula, um macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o sacrificará à tarde, e tomarão do sangue, e poloão em ambas as obreiras e na verga da porta da igreja? Não. Das casas, em que o comerem, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele nada cru, nem cozido em água, senão assado ao fogo, a cabeça com os pés e com a fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimareis no fogo. Assim, pois, o comereis. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor, e eu passarei pela terra do Egito esta noite, e ferirei todo primogênito da terra do Egito, desde os homens até os animais. Sobre todos os deuses do Egito farei juízo, eu sou o Senhor. E aquele sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, eu passarei por cima de vós. Não haverá entre vós praga de mortandade, quando eu ferir a terra do Egito. Eu vou passar pelas famílias. A marca do sangue tem que estar na porta da casa. Pregamos alguns dias atrás, que quando havia a marca do sangue, os que estavam dentro daquela casa estavam preservados.
E hoje para nós como é que é? O sangue do nosso Cordeiro foi derramado na cruz. E quem estiver por detrás da cruz será preservado. A família, a casa que estiver a marca do sangue, será preservada. E diz mais: e este dia vos será por memória, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto o quê? Perpétuo. O que Deus estava dizendo ali era: o meu povo é formado pelas vossas casas. Eu vou salvar o meu povo através das famílias. A família que tiver o sangue, o meu anjo destruidor saltará, passará por cima e preservará. E quando eu olho isto, e eu estou vendo o cordeiro sendo morto por uma família, a palavra está querendo nos ensinar alguma coisa. A morte espiritual e destruidora não começa pela igreja, começa pelas casas. O reflexo da tua casa é sobre a igreja. E é por isso que o Senhor pega um homem e constitui por sacerdote de casa. E ele vai compreender, o homem, nós vamos falar sobre isso, precisa ter a visão do cabeça que é Cristo, para poder trazer a sua casa dentro daquilo que Deus tem ordenado, porque o anjo destruidor vai passar. E para que eu possa celebrar na Páscoa a minha libertação e a minha vitória, eu preciso olhar para um lugar que muitas vezes eu não tenho olhado como deve. Eu preciso olhar para a minha casa. Eu preciso olhar para a minha vida como sacerdote, o meu comportamento, o meu porte, o meu exemplo e o meu legado. O que é que eu tenho transmitido? Os meus filhos veem na minha vida. Os meus filhos não querem caminhar por aquilo que eu falo. Os meus filhos caminham por aquilo que eles veem em mim. Quando Deus dá essa ordem a Moisés, aqui do verso 1 ao 14 que lemos, e particularizando agora no verso 10, no verso 11 diz assim: assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão. Olha o cabeça, dando a direção. E o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Vamos a Efésios 6. Abram rapidamente Efésios capítulo 6. E vamos ver se essa palavra que está sendo do livro de Êxodo também não nos compete no momento em que vivemos. Efésios capítulo 6, e eu quero ler do 13 em diante. Para que a minha casa, para que a minha família tome desse cordeiro, sacrificando esse cordeiro em favor da minha casa, tem alguns atributos que eu tenho que viver. Diz assim, verso 13: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito tudo, ficar o quê? Firmes. Estais, pois, firmes. Para estar firme eu preciso ter o quê? Os cingidos, os vossos lombos com a verdade. Vestida a couraça da justiça. Não é isso que estava sendo ordenado
para comerem a Páscoa, porque o anjo destruidor ia passar. Então, olha as características e atributos que preservam minha casa. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Ela protege o peito. Ela protege a área das emoções. Ela protege aquilo que dá vida e que bate. É o coração. Cubra esta área. Cubra, proteja os vossos sentimentos. E depois... E calçados pés na preparação do Evangelho da paz. Nós estamos numa caminhada. E vamos ter uma caminhada enorme. Nós estamos e vamos adentrar pelo deserto. E nesse deserto, os meus pés não vão se inchar. Não vai se rasgar ou tornar velhos meus sapatos. Mas eu tenho que calçar os meus pés com a preparação do Evangelho da paz. Eu preciso caminhar sem que nada fira os meus pés. Porque a palavra diz assim: quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. O inimigo não pode ter acesso a essa área da tua vida. E que mais? Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. E tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a espada de Deus. Quero te dizer, nós estamos iguaizinhos àquele povo quando estavam saindo da escravidão. Quero lhe dizer, Deus nos livrou da escravidão. Deus nos tirou da condenação eterna. Deus nos tirou da condenação, da acusação. Deus nos tirou do projeto do inimigo. Mas o anjo destruidor vem e o Senhor está avisando: prepara a tua casa. Prepara a tua casa. Ontem, e eu quero falar sobre isso um pouco. Ontem nós falamos com os filhos. E quero trazer as características de cada um, para que você saiba como está a tua casa. Não se esqueçam, o alvo da destruição é o teu lar. Preste bem atenção aqui, homens, mulheres, pais. O alvo da destruição e a tua casa, se não tiver o sangue, vai ser destruída. Os filhos disseram, alguns: falta Deus em minha casa. Filhos falaram. Por que os filhos disseram isso? Falo com você, pai e mãe. Qual é o teu exemplo dentro do teu lar? É duro os filhos dizerem: falta Deus em minha casa. Falta carinho para com a minha vida, porque eu estou cansado de agressão. Não é pancada que vai resolver. Hoje não temos tempo para sentar com os nossos filhos, que muitas vezes revoltados estão no mundo, servindo ao diabo. Fundamentados em mágoas, em sentimentos, que não justificam, mas os conduzem para lá. Sem que percebam, o inimigo está fazendo tudo, bailando com eles. Hoje, tem mais filhos de pastores na sarjeta do que filhos de ímpios para se converter. O filho e a filha olha para o pai e vê um exemplo terrível.
que muitas vezes aquele exemplo faz com que ele fique baqueado o restante da sua existência na terra. Os filhos disseram: falta-nos tempo de qualidade para nós. Meus pais não têm tempo para mim. Não há ensinamento da palavra. A Páscoa está chegando. E antes da Páscoa, de sacrificar o cordeiro, eu preciso consertar o que está por trás da porta. Há pais aqui que acham que vão resolver as coisas na pancada. Muitas vezes nos irritamos. Mas eu queria lhe dizer uma coisa: você tem ensinado a palavra para o teu filho, para a tua filha? Não adianta querer corrigi-los sem ensiná-los. Que exemplo você está sendo para os teus? Tem muitos filhos que vão para a prostituição porque viram dentro de casa tal atitude. E eles disseram: eu quero o carinho do meu pai. Eu quero o carinho da minha mãe. Depois, não posso, o tempo não nos permite, quero ser rápido. Vem as esposas falar. Dizendo: o pior dentro da minha casa é a ignorância do meu marido. É a grossura do meu marido. Falam grosseiramente. Ofendem. Estou dizendo isso para a igreja, para todos nós. Estamos a poucos dias da Páscoa e ainda há tempo de consertar nossa casa. Mas eu preciso trazer essas realidades. Quantas esposas aqui não têm uma palavra de carinho? Só grosseria. São individualistas, se acham machistas. Eu faço e não peço opinião. Não há comunicação em nenhuma área. Infelizmente, tem muito disso. Elogiam tanto as outras mulheres e não tem uma palavra de elogio para sua esposa. Ferem a esposa quando não traz para ela algo de admiração em termos de elogio. Tem impregnado no seu coração maldades. A mente ainda está suja. Volto a repetir, estou lhes dizendo isso. O anjo destruidor vai passar. E eu estou lhe trazendo para que os nossos lares tenham a marca do sangue. Muitas vezes o homem não é o cabeça da casa. A mulher é obrigada a assumir. Está tudo errado. E o homem muitas vezes se submete sem ter a visão do cabeça, porque a palavra diz que Cristo é o cabeça do homem, para o homem ser o cabeça da mulher. Mas muitas vezes Cristo dá ordenança, mas a minha mulher não tem a visão que eu tenho. Eu não transmito o que Deus quer que eu transmito. Eu transmito algo para não ferir. Não. Senta.
A palavra direciona o que Deus quer da tua casa. A palavra direciona o que Deus quer do meu lar. Há certas coisas escritas que eu preciso trazer para minha esposa, para que ela não venha um dia chegar aqui com um caminhão de mudança e chegar na porta da igreja querendo descarregar a mudança e dizer: eu sou casada com esse que está no altar, não com aquele que eu tenho em casa. Aquele que eu tenho na minha casa não é o mesmo do altar. Muitas vezes sorrisos amarelos, mas na realidade machucou a esposa, feriu os filhos com atitudes, com palavras, com comportamentos. E escuta, chegou na hora de consertar tudo isso, se arrepender, confessar ao Senhor e pedir que o Senhor tenha misericórdia e que a marca do sangue faça com que o anjo destruidor salte por cima da minha casa e eu não tenha consequências. Elogia tantas e não elogia a esposa. Não se torna o cabeça, nem pastoreia a família. Ai, que coisa dura. Como é triste isso. Como nós falhamos isso. Quantas vezes temos sentado para conversar com a nossa casa dentro da palavra. Temos críticas. Crítica de todo lado. E muitas vezes nos falta carinho para que tudo possa ir para o lugar. Não ora. Não lê a palavra. Não divide o que está aqui escrito. Não tem a esposa como o corpo de um cabeça sábio. Então tivemos também os maridos falando. Falta às vezes cuidado da esposa com as coisas do seu marido. Tem muitos que dizem assim: eu não nasci para isso. Não estou lhe perguntando, e nem a Bíblia pergunta se você não nasceu para isso. A Bíblia diz que você tem que cuidar da intimidade do teu marido, daquilo que faz parte dele. Muitas vezes não se tornam pacientes e não são submissas, desrespeitando o que Deus ordena através do seu cabeça. São estressadas. Muitas vezes fundamentada na vaidade, no orgulho e na aparência exterior. E a palavra diz que a beleza da mulher não tem que estar no exterior, mas no mais profundo do coração. Esta é a beleza real. Muitas vezes falta às mulheres visão espiritual para saber o que Deus tem sobre a vida do seu marido. Lutar pelo ministério do seu marido. Orar, dobrar os seus joelhos por aquilo que Deus tem sobre a vida do seu marido. Não aniquilar, não quebrar, não destruir o projeto de Deus por causa da vaidade. Destruidor vai passar. E não quero que a igreja
Receba essa palavra, como diz, abrindo, pedindo aos irmãos que abram, em Ezequiel 33. A partir do verso 31. Que isso não aconteça aqui nessa noite. E eles vêm a ti. Como povo? Como povo? Que você não venha ao culto de domingo por costume. E se assentam diante de ti como meu povo. Ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Pois lisonjeiam com a sua boca, mas o seu coração segue a sua avareza. E eis que tu és para eles como canção de amores. Canção de quem tem voz suave, que bem tange, porque ouvem as tuas palavras, mas não as põem por obra. Mas quando vier isto, e eis que está para vir, o que nós estamos ouvindo, então saberão que houve no meio deles um profeta. Cordeiro foi morto pela tua casa. Entendeu? O cordeiro foi morto pela tua casa, para trazer sobre ela e dentro dela salvação. Josué, quando disse, eu e minha casa servimos o Senhor, vocês escolhem a quem vocês querem servir. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Agora eu quero que você compreenda o que é servir ao Senhor com a tua casa. Quantas vezes nós sentamos, não para discutir momentos financeiros, não para discutir projetos terrenos. Quantas vezes sentamos à mesa, no café, no almoço, na janta, no leito, para dizer das coisas de Deus. O cordeiro morreu pela minha família. O cordeiro morreu pela tua família. Escolha ele para estar dentro da tua casa. Coma dele, não deixe para amanhã. Comece a comer do cordeiro hoje. Porque ele diz, quem não comer da minha carne, não tem parte comigo. Se alimente desse cordeiro, senão você vai comer do diabo. E o diabo tem prazer em apresentar uma mesa enganadora, levando você para a promiscuidade. O cordeiro morreu pela minha casa. Deus abriu mão do seu filho para morrer pela minha família. Deus, quando olhou para o seu filho, olhou para a tua casa, para a tua família, para a tua mulher, para o teu marido, para os teus filhos, para os teus netos. Deus olhou e disse, eu vou entregar por eles o que eu tenho de mais precioso. E Ele está dizendo, coma. Não deixe nada para o dia seguinte. O que você puder, coma. Coma, o mais que você puder, coma. Nós estamos chegando próximo do dia em que o destruidor vai passar. Mas tenha consciência de onde você erra.
Peça perdão à tua mulher, peça perdão ao teu marido, peça perdão aos teus filhos, os filhos peçam perdão aos pais, consertemos nossas casas e coloquemos nos umbrais dela a marca do sangue daquele que nós temos comido dele. E eu não quero que aconteça esse último verso de 31 de Ezequiel, 33 de Ezequiel 33, quando vier isso, e está para vir. Como aqueles 12 não entenderam nada, como aqueles 12 a 3 dias da morte do mestre, não compreenderam nada. Eu não quero que a igreja deixe de compreender hoje. Saibam que se não vivermos, vamos nos lembrar de que aquilo que foi falado foi a existência de um profeta que Deus usou para nos avisar. Tem coisas aqui, irmãos, tremendas, terríveis. Tem. Mas eu quero vos dizer, o sangue tem vida. E enquanto tem vida, tem esperança. Se nós começarmos a reconhecer a sujeira, a imundícia, o pecado, a desobediência, a negligência, o pouco caso que estamos fazendo das coisas do Senhor, e muitas vezes fundamentando em sentimentos. Hoje, a hora que estava ministrando a escola dominical, a 10 minutos do término, eu me senti tão mal, que eu cheguei a ligar para o pastor Júnior e dizer: querido, se prepare para pregar à noite, eu não tenho condição, eu preciso ir para casa. Eu falei, acho que o presbítero Hélio, eu vou para casa, eu preciso deitar, eu não sei o que está acontecendo comigo, está muito estranho, eu estou sentindo uma tristeza violenta dentro de mim. Eu olhava para a igreja e eu sentia aquilo piorava, e eu comecei a passar mal. Eu escondi isso, eu saí daqui, terminei a escola, fui para o fundo, e ali ainda fui orar, eu estava orando com a irmã Margarida, mas só Deus sabe o que o meu coração estava passando, e eu abençoando a vida dela, pedindo que o Senhor a curasse das dores, e eu clamando, dizendo: Senhor, cura a tua serva, e dentro de mim, cura a mim também, porque Senhor, não está fácil para mim. E eu fui para casa, eu apaguei, eu deitei, eu falei: Senhor, o que tu queres de mim? Eu não vou pregar hoje não, pastor Júnior vai pregar. Se prepare, meu amigo, para trazer a palavra que eu não tenho condição, mas Deus disse: você vai pregar o que eu quero. Eu vou te levantar desta cama para você falar o que eu quero falar com o meu povo. E avise o meu povo: o anjo destruidor vai passar, que eles busquem o sangue do meu filho e marquem a entrada das casas, conserte o que está dentro, e eu vou preservar a todos. E sabe aonde vai a praga? Nos primogênitos, nos filhos. E impressionante que eles foram viver a Páscoa antes da última praga. Antes de ter a morte dos primogênitos, o Senhor falou: celebre. Que Deus os abençoe. E agora eu quero orar. Eu não quero a praga dos primogênitos dentro da nossa casa. Os nossos filhos são primogênitos do Senhor. O diabo armou cada laço. O diabo armou cada armadilha. Esses dias eu tive sonhos, mas sonhos reais. Então eu quero orar. Pedir a Deus que nas vergas das portas de entrada da nossa casa tem um sangue, e lá dentro nós estamos comendo a carne do cordeiro. Porque quem come a minha carne tem parte comigo. Quem não come não tem parte comigo. Fique em pé.
Hoje eu desejaria orar de uma forma muito particular pelos nossos filhos. Nem todos estão aqui. Mas se eu hoje, o que eu vou falar é muito sério. Se eu abraçar a causa do Senhor na minha vida, vestir a couraça da justiça, calçar os meus pés na preparação do Evangelho da paz, colocar o capacete da salvação na minha mente, na minha cabeça, tomar a espada do Espírito e o escudo da fé, Deus vai buscar aonde estiver. Deus vai buscar aonde eles estiverem. Deus vai arrancar os nossos filhos das garras do diabo. Como sacerdotes homens, como cabeças homens, põe Deus em primeiro lugar e deixa Ele fazer o resto. Você não pode, com a sua capacidade, mudar a circunstância que você tem vivido. Mas se você não ir, porque a batalha aqui não é para você batalhar, essa luta não é tua, a tua luta é com Deus, não contra, é com Deus. A tua luta é com Deus. Se dobre diante dEle, se humilhe diante dEle, porque eu tenho uma coisa gloriosa que está dentro da palavra que diz: Jesus foi açoitado, cuspido, foi injuriado, mas Ele nunca foi humilhado, porque Ele se humilhou a si mesmo para nos salvar e salvar a nossa casa. Voluntariamente Ele destituiu-se da natureza divina, Ele assumiu a forma humana, as dores, tudo que pesava sobre nós, foi para cima dEle. Ele viveu tudo isso por causa da tua casa, e você, sacerdote, está morrendo. Não obedece o que Deus manda. Por que você não faz? Nós estamos pagando um alto preço. Então, os 12 não entenderam nada do que Jesus fez e falou. Mas Ele quer que nós entendamos. E ao compreender, vamos viver o que Ele está nos pedindo. Amém, queridos? Meu Deus, meu Pai, não vai ser na força do meu falar, na potência do meu clamar, que Tu vais agir. Mas Tu vais agir fundamentado num coração desejoso, humilde, compungido e quebrantado. Pai, salve a nossa família. Eu peço-te de novo, Pai, salve a nossa família. Pai, traga a nossa família para os Teus braços. Pai, levanta os sacerdotes do lar. Tu nos constituíste por cabeça. O corpo está ansioso por receber o que a cabeça tem de precioso. Pai, salva os nossos maridos. Pai, salve as nossas esposas. Ilumina os olhos do entendimento delas. Pai, preserva os nossos filhos. Pai,
o inferno se curva diante da tua autoridade. Tu tens a chave do inferno. O diabo não tem autoridade dada por ti para destruir os nossos filhos. Todo espírito demoníaco, eu clamo hoje assim, Pai, todo espírito do inferno, todo espírito do diabo, todo espírito de mentira e de engano, todo espírito de prostituição, todo espírito da mentira, todo espírito da falsidade, todo espírito do esconder, eu agora, no nome de Jesus, na autoridade do poder que há no sangue do Cordeiro, nós destruímos essas atitudes demoníacas. Nós dizemos agora: Satanás, tu não tens poder, tu não tens sorte sobre as heranças que Deus nos deu. Em nome de Jesus, espírito de engano, sai pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Pai, eu quero pedir, liberta os nossos filhos, liberta-os das garras do inimigo, porque a tua promessa está sobre nós e sobre eles, aos que estão perto e aos que estão longe. Traga-os, ó Pai, para o aconchego dos teus braços. Que a verdade invada o refúgio da mentira. E o engano, o dardo inflamado do maligno, que tem atingido os sentimentos, seja arrancado e as feridas sejam curadas por ti. Senhor, nós não temos forças para mudar situações, mas nós cremos num Deus que um dia disse a nós: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Queremos te dizer: as entradas da nossa casa têm a marca do sangue do teu filho. Mas o anjo destruidor não vai pegar os filhos que estão fora. Senhor, traga-os antes para dentro da casa. Os maridos tragam para dentro da casa, as mulheres tragam para dentro da casa, porque, Senhor, por trás do sangue nós estamos preservados. Ajuda-nos. A Páscoa está chegando e nós já estamos preparando o cordeiro para comer. Preserva-nos do anjo destruidor. A tua palavra diz que praga alguma adentrará a nossa tenda. Não vai haver mortandade que assole ao meio-dia, nada. Abrevia esse tempo, Pai, pois eu te agradeço, porque eu creio na tua misericórdia. Em nome de Jesus Cristo. Amém.